Beleza, pessoal? Se você está assistindo esse vídeo aqui, dá uma voltada no vídeo anterior. São vídeos um pouco longos, um vídeo um pouco maçante, mas que pode gerar para você alguma questão para você pegar um pouquinho mais sobre essa questão de preços e é o assunto que a gente está abordando aqui. Bora lá? Está falando de preços e custos, né? E é impossível falar de preço sem falar de custos e a gente vai bater um papo sobre isso aqui, tá? Se você está pegando esse vídeo agora, dá uma olhada no vídeo anterior. Esse papo aqui já é um assunto que algumas pessoas no canal já estão produzindo, algumas foram incentivadas, né? Não que eu tivesse incentivada, mas criaram aí as suas produções. Eu converso com muita gente e uma das dúvidas é essa de elaboração de preço. E também até para pessoas novas, como vocês vão ver aí no vídeo anterior, né? Novas relativas. Bora lá então, vamos bater um papo sobre essa questão de preços. O que pode? Existe, gente, várias coisas que podem para você demandar um preço maior, um custo maior, tá? E isso alterar o preço, o seu preço. Então não existe uma fórmula mágica. O que existe muito no mercado é as pessoas quando começam, isso eu não falo de pessoas, eu também passei por isso, né? E é o seguinte, quando a gente pensa em começar a trabalhar em uma determinada área, a gente às vezes não conhece alguns detalhes dessa área e a gente investe tudo que tem. Eu cometi esse erro, tá? Então não tome isso como experiência, porque isso não é experiência, isso foi erro mesmo. Então às vezes a gente comete esse erro. Algumas coisas são importantes para quem está começando, é entender que a gente precisa, na confecção, não existe o eu, a gente precisa de pessoas, tá? Então não se esquentem com concorrência. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, gente: mais vale você trabalhar sério dentro de uma linha e de um produto seu, do que você sair olhando o que os outros fez, o preço dos outros, o que está vendendo. Mais vale, para pessoas que já são experientes, costuram qualquer coisa, que está vendendo, daí ele sabe da condição de tempo dele, automaticamente se torna até um bom negócio, dependendo, né? Mas algumas coisas, como eu disse no vídeo anterior, o tempo é tudo. Outra coisa é a gente se atentar a detalhes mínimos. Por isso eu deixei essa bagunça em cima da minha mesa aqui, né, como exemplo para vocês. Lembrando, gente, que gestão não é meu forte, tá? Então eu só estou dando aqui caminhos para que vocês possam buscar informações posteriores. Bom, o que eu considero importante na hora de quem quer fazer um produto para vender, a gente está falando de produtos para venda, é prestar atenção nas armadilhas que tem, né? Às vezes, eu falei no vídeo anterior o seguinte, que a gente deveria, seja em qualquer uma das áreas que a gente vai trabalhar, prestação de serviço, ateliê e tudo, a gente deve prestar atenção a um detalhe interessante, que seria tempo, qualidade, público e mercado, correto? E que o tempo era fundamental em todas essas áreas. Então eu vou falar com vocês aqui justamente sobre tempo. Aqui nós estamos aqui com uma peça, essa peça aqui, gente, é uma peça de moletom. Isso aqui eu estou dando só usando aqui para vocês como um exemplo. Isso é uma peça que está vendendo muito, para mim foi uma surpresa, tá? É uma peça bem simples, mas está vendendo igual água. Essa pessoa se atentou muito na hora de escolher esse modelo para poder fazer e ele está vendendo uma atrás da outra. Às vezes, para quem está começando, vê essa peça aí vendendo, acha que vai dar tempo dele produzir isso, só que o inverno já está acabando. O tempo de venda desse cara aqui, ele ainda está vendendo, por quê? Porque ele já estava no mercado vendendo, né? Então, ele já se adiantou. Quem vai fazer daqui para frente, vai entrar o verão e ele provavelmente vai perder essa venda. Então, são detalhes bobos que pode determinar para você um custo maior ou fazer com que você baixe o preço para que venda com o tempo. Então, ficar atento no que está lá na loja não é muito interessante para quem está começando. É ficar atento naquilo que está saindo o caminho, as estações vindouras, aquilo que vai estar entrando na moda, né? As pessoas têm que estar muito atentas a isso para poder estar fazendo, tá? Vou dar um exemplo desse, como eu falei disso aqui, eu até deixei um exemplo legal disso aqui. Esse cliente aqui,
quando ele chegou, ele estava me trazendo rolos de elástico dessa forma aqui, ó. Também olha só para você ver, uma coisinha boba que influi no custo. O elástico está correto, ele estava me trazendo, só que eu percebi que cada dia que ele chegava, acabava o elástico, ele chegava aqui com sacolas e sacolas de elástico. Eu perguntei para ele, vem cá, por que você está me trazendo esse elástico em rolo? Você tem esse elástico lá? Já? Não, Júlio, é o elástico que foi pedido, foi elaborado na produção, então esse elástico aqui eu vou lá e compro, terminou para você, eu vou lá e compro mais, né? Eu tenho que trazer o elástico. Eu falei assim, mas você já pensou no custo desse elástico para você? Ele virou e falou assim, não pensei. Pô, pensei, eu calculei ele no custo lá. Eu falei assim, tá, mas nós estamos com uma produção que já é a quarta ou quinta produção e a gente ainda está usando esse elástico aqui e esse elástico aqui, quanto você está pagando nele? Aí ele até anotou aqui para mim, pessoal, estou pagando R$14,90 num rolo de elástico de 25 metros. Eu falei, poxa velho, você está perdendo dinheiro? Por quê? Assim, ó, nessa produção você já perdeu aí em torno de uns 200, 300 contos só de elástico. Ele falou assim, como assim, Júlio? Sério? Eu falei, sério, vamos fazer uma conta? Ele falou, vamos. Tá, vai lá e compra, você vai ter que comprar elástico mesmo, vai lá e compra o elástico, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, só um pouquinho, gente. Vai lá e compra o elástico de caixa, é esse elástico aqui, ó. É o mesmo elástico. Traz a caixa, em vez de você trazer para mim um rolinho de 25 metros. Aí ele falou assim, mas por que, Júlio? É simples, a caixa vai te custar aí uns R$380, tá? E esses rolinhos de 25 metros estão te custando quase 15, então isso vai te custar R$450. A cada 30 rolinhos desses que você me traz, você perde R$70. Ele falou, cara, eu não pensei nisso. Pois é, são coisas que a gente não pensa que pode gerar para nós um custo maior, né? Às vezes poderia ser R$300 a menos, se ele tivesse que estar competindo, seria R$300 a menos que ele poderia fazer a venda e conseguir vender, ou então ter um lucro maior de R$300, e ele não estava prestando atenção, né? Então você tem que prestar atenção nesse detalhe. Aviamentos são uma armadilha, né? Aviamentos, linhas, depois eu vou dar um exemplo nisso aqui também. Linhas para nós que costuramos é uma armadilha. Quando a pessoa chega com um monte de corte para você, que tem um monte de pedacinhos, igual tá esses dois cortes aqui, para você é uma tremenda de uma roubada, né? Mas eu vou falar para vocês na hora que eu estiver falando lá na questão de costura de prestação de serviço, tá? Bom, resumindo, né? São coisas que podem pesar no seu preço. Então eu estou dando um exemplo. Então cuidar. Vou dar uma dica para quem está pensando em vender. Poxa, Júlio, eu acho que eu tenho um produto que eu quero vender, as pessoas me mandam muito fotos de coisa, eu queria fazer igual essa coleção, igual isso, igual aquilo. Então uma dica bem interessante, gente, é ter um fornecedor confiável. É difícil isso, tá? Principalmente para quem está começando, porque tem que comprar pouquinho, né? Mas tem um fornecedor que mantenha para você as peças, não é o baratinho. O baratinho, quando você acha muito barato um tecido, gente, duas coisas ele tem, ou ele tem uma armadilha, ou ele já saiu de moda, ele só é um saldo, né? Então você tem que ficar bem atento a isso. Baratinho não pode ser uma grande armadilha, porque você pode estar trabalhando com uma coisa que já está estourada no mercado, só você não sabe. Então ficar atento ao mercado é muito interessante, o que está vendendo naquele momento. E mesmo que você compre, cara, e esteja trabalhando em cima de um produto seu, que você possa refazer, o interessante é você ter um fornecedor que vá te manter aquilo dali, porque aí você não precisa sair lá e comprar 10, 12, 15 bobinas de tecido para poder levar para você produzir um negócio imaginário se você vai vender, investir. Outro dia uma amiga minha, né, que é grande amiga minha, né, ela falou comigo, olha, Júlio, eu tenho tanto tecido na minha casa, o que eu vou fazer com aquilo? Eu preciso de modelagem, preciso disso, preciso daquilo. E eu falei assim, mas pensei comigo, né, como é que ela comprou tanto tecido sem saber o que ela iria fazer? E agora ela tem tecido lá que já é de coleções talvez passadas, que talvez o mercado já esteja saturado, né? Então tem que se estar atento a isso. Uma dica que eu vou dar para um iniciante aí é o seguinte:
vá lá na onde você compra tecido e fala, olha, vocês vão me garantir, se eu fizer essas peças, vão me garantir o mesmo tecido? Geralmente quando são fornecedores sérios, eles mantêm a cartela de cores, eles mantêm a cartela de estampas, estampa é sempre uma dor de cabeça. Então o que acontece? Você vai lá e conversa com a pessoa que está te vendendo o tecido. Eu vou encontrar mais desse tecido? Se eu fizer o pedido, eu vou ter esse mesmo tecido? Então, é legal mesmo é você, antes de vender, olha uma dica interessante, elaborar o que você precisa vender, tá? Ir até o seu fornecedor e falar, olha, eu vou elaborar em cima disso que você está me oferecendo, né? Você tem condições de me fornecer mais? Se ele der a palavra dele que ele tem, né? Isso é uma questão de confiança entre as partes, né? Então, você vai lá, compre uma quantidade que você vai fazer um cálculo de custo, elabore a sua produção, veja as cores disponíveis que você tem e faça a venda programada. Vai até as pessoas que você quer vender e fale com eles, olha, eu tenho esse produto. Qual desses te interessa? O cara vai, eu gostei dessa leg, eu gostei dessa camiseta e tal, eu quero 500 camisetas dessa. Eu quero tantas dessa leg. Então você já volta com uma venda programada. Ao invés de você investir num monte de tecido e sair chutando pela cabeça e sair igual louco gastando e depois você não sabe o que fazer com aquilo. Não é um só que tem aqui no canal, tem mais gente que já conversou comigo isso. Tem um monte de tecido, Júlio. Como se isso para mim fosse que nem eu não tenho nada de tecido. E tudo que sobra na minha coisa eu ponho no lixo. Nem retalho eu gosto de perto de mim. Sabe por quê? Porque me lembra dos prejuízos que eu tenho. Se eu comprei um tecido e eu não vendi, se eu comprei uma linha e eu não vendi, então isso para mim é prejuízo. Tem gente que vê como estoque, né? E eu vejo como prejuízo. Eu prefiro fazer sobre o pedido do meu cliente, entregar ele no tempo hábil, com a qualidade legal, porque ele vai poder vender dentro de um tempo hábil e eu vou poder retornar e fazer. Então o fornecedor é muito importante nessa hora para quem está com o capital aí para revenda, tá? Que está querendo fazer alguma coisa para revenda. Outros detalhes sobre custos, gente. Eu fiz um rabisco aqui, e vou ter que rabiscar em cima dele, porque eu fiz um rabisco aqui de uma camiseta.